está de volta e agora a gente vai falar sobre o relacionamento entre sogra, nora, genro, sogro, como lidar. Então, recebendo aqui no nosso estúdio a Andréa Lorena, que é psicóloga clínica. Tudo bem, Andréa? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Bom esse tema e causa muito conflito entre as famílias, né? Causa, sim, gera muita comoção, né? Todo mundo fica curioso, sempre se identifica um pouquinho. Agora, a primeira pergunta que eu vou fazer é sobre as mães e os pais. Vou começar perguntando pelas mães, sejam elas mães de meninas ou mães de meninos. Tem como se preparar para ser uma boa sogra? Existe isso? Eu acho que sim, né? Ela pode se preparar sendo só uma mãe, não querendo viver a vida dos filhos, né? Tanto da menina quanto do menino. Viver a sua própria vida, entender que eles cresceram e que a partir de agora eles vão seguir o próprio caminho, né? Ela vai continuar sendo mãe, mas não pode ser mãe do relacionamento. Para o pai serve o mesmo conselho, né? O mesmo, principalmente quando é pai de filha mulher, né? Que também tem bastante ciúme, assim como a mãe tem bastante ciúme do filho. Então, era isso que eu queria saber. É fato que a relação fica mais difícil, no caso, a mãe... É mais difícil para a mãe quando o filho começa a namorar e se casa, e é mais difícil para o pai quando é a filha que começa a namorar e se casa. Tem uma explicação, é isso mesmo? Vamos dizer que a explicação gera... Porque eles são mais apegados, né? A mãe acaba se apegando muito mais ao filho, o homem, e o pai, a filha, a mulher. Não necessariamente é sempre assim, mas na maioria dos casos acontece isso. Então, quando esses filhos se envolvem no relacionamento, os pais sentem, né? Porque eram os dois juntos ali, super ligados, conectados, fazendo um monte de coisa juntos, e de repente o pai ou essa mãe não vira mais não é a coisa mais importante, né? Então, tem muito pai e mãe que sente esse baque da relação. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar pra gente a sua pergunta, tanto no Facebook como pode ligar para 0 operadora 11 3337 5886. Inclusive, se você quiser contar a sua história e pedir uma ajudinha aqui pra doutora. Agora, quando a gente pensa nessas relações, eu penso também numa coisa que eu acho importante a gente falar. Os pais, se a gente colocar um pouco os ciúmes de lado, os pais parece que eles têm um sexto sentido. Então, quando você começa a namorar com alguém e os pais falam, eu não gosto dessa pessoa, às vezes os pais têm razão, às vezes tem alguma coisa errada mesmo. Como é que os filhos podem fazer para saber se é ciúmes ou se os pais têm razão na orientação que eles estão dando? Fica meio mesclado, fica um pouco difícil, né? Saber o que... Se tiver muito exagerado, se o pai souber explicar por que não gosta dessa pessoa, né? Aí dá coisas reais, né? Críticas, fatos reais. Aí fica mais fácil dos filhos entenderem. Agora, só simplesmente não gosto, aí não tem como, né, acreditar mesmo. Então, fica parecendo mais que é ciúme. Mas se os pais explicarem o motivo, veja bem, é isso, é aquilo, aí fica mais fácil do filho entender. Agora, os pais que são ciumentos e que vão ser ciumentos, já dá pra perceber isso desde o primeiro namoro, mesmo que seja ainda o primeiro namorinho com 16, 17 anos, já dá pra apontar que a gente vai ter problema? Já dá pra apontar. E também o filho tem que começar a colocar um pouco de limite nos pais, nessa coisa do ciúme, né? Não deixar que eles interfiram tanto na vida amorosa. Eu sei que é difícil para os pais não se intrometerem, até certo ponto é sadio. Mas quando fica muito em cima, né, cuidando demais, assim, esse fulano pode namorar com você, esse não, então ninguém pode namorar com você, aí já é um problema. Pode falar. E geralmente, assim, quando o pai tem ciúme da filha, a mãe dá uma mãozinha. E vice-versa. Pode contar com o outro, né? Porque, vou falar um pouquinho sobre os pais agora. Eu acho que é muito natural o pai ter ciúmes da menina, porque é um outro homem entrando na vida dessa filha. E se essa filha for casar, então ela vai embora de casa. Tem alguma coisa que essa filha possa fazer para amenizar? Porque, geralmente, quando a gente começa a namorar, principalmente quando a pessoa começa um namoro sério, que a pessoa já é mais madura, ela dá uma sumida, assim, ela passa muito mais tempo com essa pessoa que ela tá namorando do que com o pai, por exemplo, ou do que com a mãe. Então, qual é a dica pros filhos? Os filhos manter um bom relacionamento com os pais, né? Tentar não sumir tanto. E trazer o namorado para dentro de casa, né? Para dentro da família. Mesmo que, né, depois não dê tão certo, mas participar dos almoços de domingo, jantares, que aí também fica todo mundo se sente incluído. Ninguém se sente fora da relação. É verdade. Pelos casos que você atende em consultório, pelo que você percebe, é verdade que é mais difícil a relação da nora com a sogra do que do genro com o sogro, apesar dos ciúmes?
Apesar do ciúme, sim. Até porque a relação da sogra com a nora tem todo um mito, né? De que já não vai dar certo. No final das contas, dá muito certo. Mas onde cada uma tem que exercer o seu papel, né? A nora de esposa do filho e a... Não, desculpa, em vez de... né? O papel de mãe, o papel de mulher e o papel de filho. E o filho, e o esposo, né? Que é o esposo nessa situação, ele tem que ser bastante firme também. Não deixar que a mãe também tome conta do relacionamento. Fica se intrometendo tanto. Até para as duas não entrarem em conflito, ele tem que fazer essa intermediação. É porque muitas vezes a mãe ou a esposa esperam que esse homem tome o partido em algum momento. Mas cabe a ele, eu acho que muito mais do que tomar partido, impor limites na relação, né? Impor limite na relação das duas, né? E não tomar partido, porque sempre ele vai... Ou vai ficar, alguém vai ficar chateado com ele, alguém vai ficar né? muito chateado, ou a mãe ou a esposa. Então é melhor não pegar, né, tomar parte de ninguém, mas sempre colocar limites na relação das duas, não deixar uma se intrometer aonde não deve, vamos dizer assim. A dica para a futura nora que vai conhecer a sua sogra. Qual é a dica para esse dia? Porque dizem que a primeira impressão é a que fica. E a gente sabe que ela pode ser mudada, mas a primeira impressão é importantíssima. Eu já vou te perguntar sobre isso. Mas antes, eu vou atender uma ligação, eu vou falar com a Joana, que é de São Bernardo. Oi, Joana, boa tarde. Jaqueline. Prazer falar com você, viu? Prazer todo meu, Jaqueline. Pode fazer sua pergunta. Então, eu queria perguntar para a doutora o que é possível fazer para cortar totalmente a relação de uma sogra. Porque assim, ela só me fez mal todos os anos da minha vida, já tive problemas de saúde. Datas comemorativas, ela não combina nada comigo, porque já não tenho tanto contato. Mas combina com meu esposo. Você entendeu? E assim, quando eu fico sabendo, é de última hora, já tá tudo programado. Como se a minha família não existisse, só a dela. Você é casada há quanto tempo, Joana? 13 anos. E sempre foi assim? Sempre. Você em algum momento tentou mudar essa situação? Você teve aquele momento que você falou, não, eu vou quebrar esse gelo e não deu certo? Não, eu sempre ficava calada na minha. Tipo meu filho, hoje de aniversário ela combina com ele, deixa sempre eu de fora. Só que quando interferiu problemas de saúde, aí eu falei, agora chega, vou dar um basta. Seu marido tem irmãos? Tem uma só. Uma irmã? Sim. Tá bom, muito obrigada pela sua participação, Joana. Obrigada por dividir com a gente a sua história. Qual que é a dica que você pode dar? Já são 13 anos casados. Tem situação que fica complicada por muito tempo, né? E parece que esse marido também não ajuda muito, né? Na Ele inserção tem que falar, não, fala com a minha esposa, vê com a minha esposa. Pode combinar com ele, mas ele também fazer com que ela participe, né? Então tá todo mundo engajado nessa relação, né? Ficou muito uma relação de corredor, o filho e a sogra e ela e ele, né? Então dá para melhorar mas na verdade é melhorar a comunicação dos três, né? Porque o filho tem que fazer essa intermediação também, ajuda bastante. É verdade, no caso da Joana, ela já está casada há 13 anos. É verdade que quanto antes, no caso, vamos imaginar uma mulher como a Joana que tem um problema com a sogra. A gente não ouve as duas partes, não sabe tudo o que aconteceu, mas pelo que a Joana está falando, é uma situação muito complicada para ela. Então, essa nora, essa mulher que se casou e percebe que começa a ter esse problema com a sogra, é verdade que o quanto antes ela conseguir resolver ou pedir para que o marido dela imponha alguns limites, mais fácil vai ser para lidar com essa situação? Quer dizer, 13 anos depois pode ser um pouco mais complicado mudar tudo? Sim, quanto mais cedo tratar desse problema, melhor, né? Mais tarde, as relações estão mais cristalizadas, vamos dizer assim. Mas nada está perdido, né? Podem conversar assertivamente, cada um colocando seu ponto, né? E de repente uma tentar quebrar o gelo da outra, né? Mas tem que ter empenho das três partes, não basta só um, assim, né? Ficar, vou esperar pelo outro. Tem que ser um pouquinho mais assertivo e batalhar por essa relação. Agora, como é que a gente faz? Muitas vezes a pessoa que está chegando para a família, ou essa nora que está chegando, já tinham outras noras, ou então existem outras noras. E eu já vi muitas vezes, até foi aniversário da minha sogra essa semana, a gente brincou que ela estava tirando foto com uma das noras, aí as outras duas foram e falaram, que é isso? Tem nora predileta? Brincando. Porque a gente tem uma relação onde a gente se dá muito bem. Só que eu já vi muitas vezes a sogra falando, parece que para alfinetar mesmo, a minha nora predileta é aquela. Ah, fala isso mesmo. acontece, né? Com bastante frequência, né? O jogo da competição continua, só muda os elementos, né? Agora são as duas noras e a sogra. Né? Então, como se a outra fosse melhor, mas às vezes nem é uma coisa mais para provocar o ciúme mesmo, para ficar, né, brincando, mas às vezes acaba falando um pouquinho do que sente.
quando essa... Daqui a pouco eu vou falar sobre a posição da sogra também. Mas quando essa nora, né, essa esposa, começa a se sentir magoada com as situações, como é o caso da Joana e deve ser o caso de tantas outras pessoas que estão nos assistindo, como deve ser o posicionamento dela com o marido? Porque eu percebo essa dificuldade também nas mulheres, porque na verdade ela é mãe dele, ela criou ele, foi a vida inteira. Às vezes você tá 1, 2, 3 anos com esse homem, e esse homem tem 30 anos, ele passou a vida inteira com a mãe dele. Tem que se tomar muito cuidado com isso, não tem? Sim, tem que tomar muito cuidado, até porque senão vai ser uma batalha perdida, né? A mãe sempre vai vencer. Mas ela pode conversar com o marido, com o namorado, falar o que está incomodando para ele, como ela se sente, né? Primeiro pontuar para ele como ela se sente, para depois ele também pensando e ver como ele vai fazer isso com a mãe. Né? Porque vai ser um outro passo. Então, primeiro passo na relação dos dois. Alguém vai ter que ser o mais maduro, vamos dizer. Né? Então, já que partiu da nora, então ela consegue até ver se a minha sogra está querendo me cutucar, me perturbar. Então, também não cair nesse jogo. É importante ficar um pouquinho alerta também, não se deixar levar. E qual que é a importância da postura, tanto da nora quanto do genro? Porque uma situação que eu percebo, quando meu marido foi entrar para a família, quando a gente namorava, meu marido chegou tão cheio de atitude que ele conquistou muito fácil a minha família, porque ele chegou muito como adulto, resolvia os problemas, ajudava quem precisava, pediu em namoro, então pro meu pai isso foi muito importante. Essa atitude faz diferença? Faz diferença sim, né? Quanto mais ele for autêntico, melhor. Por outro lado, tem muitas pessoas que são tímidas, né? E nem por isso vão deixar de conquistar o sogro e a sogra. Só que vai ser através da timidez, de outros tipos de comportamento. Não nesse tão, né, assim, de sair resolvendo, de pedir mão e namoro. Mas pode ser demonstrado, o afeto pode ser demonstrado e o respeito de uma outra maneira. Não necessariamente só assim. Agora, a gente vive no mundo, num momento dessa pós-modernidade, se é que eu posso chamar assim, que as coisas, elas estão muito complicadas. Então, às vezes a pessoa está namorando um, daqui a pouco ela está namorando outro. E eu percebo que, às vezes, os pais ficam preocupadíssimos com isso. E é por isso que, às vezes, essa sogra ou esse sogro não concordam com o namoro. Eles olham e falam, meu Deus, lá vem ela com mais um que ela conheceu na balada. Ou lá vem ele com mais uma menina desse jeito. Vale a pena também ter bom senso, né? Porque se você apresentar 30 namorados pro seu pai, 30 namorados pra sua mãe, eles vão implicar com todas mesmo, Vão implicar com todas. Aí já é um problema da relação do filho mesmo com a própria mãe, né? Das regras da casa, né? De quantas namoradas vai ficar levando. Aí já não tem mais nada a ver com a namorada, com a nora. E sim é um problema de família, assim, entre o filho e a mãe, e os pais. Né? Já não interfere nada, ela já está ali como uma... Não tem mais em que interferir, né? O problema já é anterior a isso. Já veio antes. Já, não tem nada a ver com ela. Agora, vamos perguntar sobre esse primeiro encontro. Qual é a dica pro primeiro encontro? Porque a gente fica nervosa. Eu fiquei nervosa quando eu fui conhecer a família. Eu já conhecia a família do meu marido, mas quando eu fui como namorada, eu acho que é uma situação um pouco complicada. Meu marido também ficou um pouco tenso. Eu acho que essa situação ela é um pouco tensa. A gente pensa que roupa que eu vou pôr. Só que eu acho que a sinceridade é o melhor caminho. Não fingir ser quem a gente não é. Qual é a dica que você dá? É exatamente o que você falou. Ser o mais sincero e autêntico possível. Né? Tentar também, assim, não vai falar muito, mas também não vai falar pouco. Né? Não se enrolar tanto nas coisas que for falar, mas ser objetivo, tentar ficar calmo e ser a pessoa que é. Né? Não adianta interpretar um papel, porque depois isso tudo vai por água abaixo. Mesmo que esteja muito tímido, então fica mais caladinho, mas tenta conquistar as pessoas, mas do jeito, cada um do seu jeito, com a sua autenticidade. As minhas maiores dificuldades, aliás, quando eu vou em evento, em tudo, é não derrubar nada. Então eu fico me concentrando em, eu não vou derrubar isso, eu não vou derrubar esse copo, eu não vou derrubar... Porque imagina, o primeiro dia que você chega, você já derrubar refrigerante, não é uma boa, né? Então... Eu que sou um pouco estabanada, fiquei mais contida, né? E mesmo que isso aconteça, aí sai pela brincadeira, né? Dá uma... É natural, né? Faz uma brincadeirinha, assim, né? Que aí acaba distraindo todo mundo, né? Então e ninguém vale fica da pessoa muito tenso. Também, do dono da casa, no caso, ou seu namorado ou sua namorada, te ajudar, porque é uma situação um pouco complicada, né? Precisa da ajuda de todos. Mas se acontecer algum acidente, acontece. Não só quando vai conhecer a sogra ou sogro. Situações, né? Uma situação onde a gente tá um pouco mais nervoso mesmo, né? Quem é um pouquinho mais estabanado acontece, não tem problema, isso acaba né? piorando, mas nada que seja grave, que isso vá afetar os futuros relacionamentos. Isso pode ser até usado para aproximar. Sem dúvida, pode ser uma piada, uma brincadeira, né? Agora, é possível a gente imaginar
do tanto de situações que você já deve ter recebido, que um casamento pode acabar por causa de intromissão e de não colocar os pais, os sogros no lugar certo? Pode acabar sim, porque interfere tanto que uma das partes, geralmente a esposa ou o esposo, não aguenta mais, né? Tanta interferência no seu próprio relacionamento. Mesmo quando já estão morando, né, em casas separadas, com filhos, a sogra ainda fica lá dando palpite na educação dos netos. Mas, né, tem que cada um entrar no seu papel. Agora eu não sou mais mãe, eu sou só avó. Uhum. Né? E é difícil também cada um voltar realmente para aquilo que tem que ser. Então, tem muitos casamentos que acabam terminando sim, ou tendo uma crise, né? Então, realmente tem que voltar a conversar. Pelo senso comum, daquilo que eu assisto, eu gosto muito de assistir os canais fechados que contam histórias investigativas e tudo mais, ou pelo que eu conheço de pessoas, no meu senso comum mesmo, que contam histórias, eu tenho a impressão que o homem tem mais dificuldade para se desligar dos pais e da mãe principalmente do que a mulher para se desligar do pai e dos pais. Isso é verdade? Aparentemente, sim. Pelo menos na clínica, né, nos consultórios, a gente vê bastante isso. Até porque o homem fica muito dependente dessa mãe. Não necessariamente da mãe, mas dos cuidados, né? Porque a mãe geralmente faz tudo ou comanda alguém que faça tudo. Então, tá acostumado a ter tudo muito fácil, né? Coisas de casa, tô dizendo, né? Uma a mãe roupa faz limpa, o café da manhã, uma comidinha. a mãe separa a roupa. Outro dia até tava ouvindo essa história de um rapaz que foi na casa dos amigos e a mãe dele separava tudo pra ele, a roupa que ele tinha que pôr, a pasta de dente, tudo separadinho. Então, quer dizer, coitada dessa esposa quando ele casasse, porque esse cara tava acostumado com tudo na mão. Então, eu acho que também todas essas questões têm que ser bem negociadas antes do casamento, né? Tem sim, né? Porque a esposa não é mãe, né? A esposa vai ser mulher, não vai ser mãe, muito menos também a pessoa que vai deixar tudo ali só arrumado. É um conjunto da obra, né? O que ela vai fazer, ele também pode fazer. E como é que os filhos podem fazer? No caso, vamos imaginar o homem, que eu acho que é um caso que a gente vê com mais frequência, que se casou e a mãe dele fica interferindo o tempo inteiro no casamento. Daí essa esposa conversa com ele. Como que esse filho pode conversar, mas também para não magoar a mãe, que também é um dos grandes amores da vida dele. E aí? Sim, ele vai começar devagarzinho, para também não brigar com essa mãe. Mas, né, a fulana, né, fala o nome da esposa, prefere dessa forma, a minha esposa gosta mais desse jeito, né? Porque colocando os gostos da mulher em primeiro lugar dentro da casa deles. Na casa da mãe, a mãe que manda mesmo, mas, né, colocando esse limite físico, que fica mais fácil começar por aí para depois colocar os limites emocionais, né? De repente, quando chega aqui na casa do meu filho, eu só sou visita mesmo, né? Não vou ficar dando palpite, então isso tem que ser colocado bem devagarzinho, sutilmente, para não causar nenhum mal-estar na família. Agora, vamos pensar um pouquinho dos filhos. Você falou uma coisa que é muito importante. Então, se a gente conseguir estabelecer isso, por exemplo, na sua casa, você e seu marido que mandam. Na casa dos seus sogros, eles que mandam. Só que aí você precisa deixar as crianças com eles. As crianças ficam lá boa parte do dia, ou você vai trabalhar e deixa as crianças lá por algumas horas. E você quer dar uma educação e os avós querem dar outra, porque afinal de contas eles são avós, eles não são os pais. Eles não têm o dever simplesmente de educar, o dever dos avós é diferente. Como é que a gente faz para impor limites nessa situação? Aí fica bem complicado, né? Primeira coisa, quando os pais vão deixar na casa dos avós, eles já têm que ter ciência disso, que não vai ser do jeito que eles querem, vai ser do jeito que os outros estão acostumados a fazer. Pode se conversar, falar assim, olha, tem que comer às 2 horas da tarde. Ele tá de castigo sem videogame. Isso pode ser passado para os avós. Só que quando chega lá também são outras regras. E aí tem que deixar um pouco claro para a criança que na casa dos avós funciona do jeito, mas aqui em casa funciona de outro. Até para ela ter essa diferenciação, senão vai querer levar um comportamento para o outro. Mas o mais interessante é que esses avós e esses pais estejam em comunicação para acertar uma educação única, senão também fica muito confuso para a criança. Agora, a gente está falando um pouco mal da sogra, do sogro. Vamos falar um pouco sobre a nora e sobre o genro também, que a gente vê muitas histórias de nora e de genro que levam os filhos para longe e a pessoa perde contato com os pais. A esposa ou o marido, no caso, perde contato com seus pais. Os netos são criados longe dos avós. Isso também
é constante, isso também acontece. Isso também é um problemão, não é, doutora? É um problemão, mas é uma coisa que aconteceu anterior ao casamento, né? Vamos pensar que já pode ter tido algum tipo de conflito familiar, então quando casa era o que precisava para separar. Mas não tem nada a ver com, pode não ter só nada a ver com a esposa ou o marido com quem se casou, mas sim problemas anteriores já existentes na família. É a própria pessoa, né? Isso. Já um escape, né? Que ela já, provavelmente ela já estava Já procurando. tem uma história familiar aí, pode ter tido uma história familiar bem confusa, complexa, então isso só vai se refletindo nos novos relacionamentos, nos novos padrões de relacionamento, né? Novos contextos. Mas não quer dizer que esteja só a culpa da nora ou do genro, né? Eu vou te deixar uma pergunta para daqui a pouco, até baseado na nossa outra telespectadora que falou com a gente agora há pouco. Essas relações mal resolvidas entre genro e nora, e sogro e sogra, podem levar a problemas como depressão, a desencadear tristezas dentro do coração dessa nora, dentro do coração desse genro, porque espera que o cônjuge tome uma decisão que não tome, daí a sogra ou o sogro maltrata. Isso pode acontecer, eu vou deixar pra você responder daqui a pouquinho, tá? Tô recebendo aqui no nosso estúdio, conversando com a gente hoje sobre relacionamento entre sogra, nora, genro, sogro, como lidar com essa situação. A Andréia Lorena, psicóloga clínica, está esclarecendo as nossas dúvidas sobre isso. Daqui a pouquinho tem artesanato, a gente aprende com a Carmen Freire a fazer uma fruteira, já, ainda hoje no nosso programa, tá? Daqui a pouquinho você vê a peça. E já eu continuo falando sobre relacionamento entre família. Mas antes de eu continuar o bate-papo com a doutora Andréia, eu vou te falar sobre uma coisa muito importante. Você que está me assistindo, seja você a sogra, seja você a nora, o genro, o sogro, sabe do que todos nós precisamos? De saúde, qualidade de vida, cuidado com a nossa família. Por isso eu vou falar com você agora sobre um produto 100% natural, que traz muita qualidade de vida para você. Na hora de escolher algo que o nosso corpo não produz e que não tem contraindicação, o ômega 3 indicado por médicos do mundo inteiro, a gente tem simplesmente que escolher o melhor. Por isso que eu escolhi o ômega 3 da Oiti. Não é verdade, Kleber? É verdade, Jaque, você deve escolher o melhor ômega 3 do mundo. Para isso, você tem que ligar 0800 777 4290. Se você não ligou antes, agora é a sua chance para ligar, hein, Jaque? Quanto que eu gasto pra ligar, Kleber? Não, é de graça. Pode pegar o celular, pode ligar do seu fixo. Me fala uma coisa. Tô curiosa. Mas eu não posso falar. Eu tô curiosa. A Michelle disse que não pode falar. O kit Viva Melhor ômega 3 Oiti 2014 tá demais. Ó, E vou tá contar mesmo? pra vocês. Eu já sei o que é, mas eu não posso falar. Não pode mesmo? Não pode. Eu tenho certeza que você que tá me assistindo aí em casa tá curiosa, não tá? Quanto que eu vou gastar só pra saber qual que é? Só pra eu ligar lá e saber qual que é a promoção? Não gasta nada. Posso é de ligar graça. do meu fixo, do meu celular? Pode ligar do fixo, pode ligar do celular. Sabe o que o Kleber sempre conta pra gente? Faz aquela famosa faxina no sangue, não é verdade, Kleber? Limpando, melhorando a circulação, ajudando a prevenir doenças do coração como infarto, AVC, pessoas que sofrem com diabetes, sofrem com colesterol, pressão alta, formigamentos, varizes, microvarizes. Olha quantos benefícios. É um excelente antioxidante para você que está achando que vai ficar com a pele incrível. Você deve ligar lá 0800 777 4290. Quem tem artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, quer prevenir tudo isso, ou então você que quer que o seu cérebro funcione melhor, você precisa de mais atenção, você está me assistindo e fala, eu preciso de mais concentração, eu preciso da minha memória melhor, você precisa do ômega 3 da Oiti. E eu vou te falar que é mais um motivo para comprar agora o seu kit, a gente vai te dar. Vamos conferir? Vamos lá. Há 2 anos estou tomando o ômega 3 da Oiti. Estou me sentindo muito bem, porque eu era, posso dizer, extremamente nervosa, tinha o colesterol alto, eu estava com a pressão sempre alta, mas graças a Deus, a partir do momento que eu comecei a tomar o ômega 3, foi para mim muito bom. Eu recomendo. Eu também recomendo. Olha, a gente vendo ela falando, a gente percebe que toda a faixa etária pode utilizar, né? Todo mundo dos 3 aos 100 anos, não importa a sua idade. O importante é você investir na sua saúde. E olha, as pesquisas apontam que cada vez a gente vai viver mais. O que adianta viver muito com dores? Viver sem saúde não adianta, a gente precisa viver muito com qualidade de vida. E o ômega 3 é o principal complemento que você pode ter para viver mais e melhor. Eu quero saber, Kleber, kit Viva Melhor ômega 3 Oiti 2014. Tem um brinde incrível aqui no
não tem jeito. Eles não vão deixar a gente contar. Não. Michel não deixa. Pra descobrir, você tem que adquirir esse kit que realmente tá um sucesso. E eu te garanto, ninguém faz nada igual. Pode procurar. Liga lá. E ó, uma coisa a gente pode te contar. Você pode escolher, além desse brinde que a gente não pode falar qual é, você pode escolher entre 2 presentes. Tem a chia, tá acima do peso, vai perder peso de uma forma totalmente natural, ou colágeno, hein, Jaque? Ó, por enquanto, esses presentes estão com 2 meses de tratamento. 2 eu não sei meses. até quando vai. Então você tem que ligar. Isso já é presente pra você, tá? Adquirir o kit Viva Melhor Ômega 3 2014, já vai escolher um dos dois presentes, além do brinde surpresa, que eu não posso falar qual é, e excelentes condições de pagamento. É isso você aí. pode pagar à vista com desconto. Se eu pagar no cartão, Kleber, as pessoas ficam preocupadas de como vão pagar, não precisa. Porque as verdade. parcelas são pequenas. São muito pequenas. E se não tem cartão? Pode pagar no boleto bancário, a primeira só para daqui a 45 dias. Presta atenção, se eu sou aposentado ou pensionista, Você tem privilégios e vantagens que só o Iti oferece pra você. posso estar em qualquer lugar do Brasil que o Qualquer frete... lugar. Grátis, aproveita. Não perde tempo, liga agora 0800 777 4290. Eu uso todos os dias porque eu confio, a minha família utiliza. Eu te falo uma coisa, não perde tempo, porque o melhor ômega 3 do mundo. Só poderia ser da Oiti, não se engane. Não se engane, ligue agora mesmo. Beijo, Obrigada. Jaque. Obrigada, Beijo. Kleber. A equipe da Oiti está preparada para te atender com muito carinho e esclarecer todas as suas dúvidas. A gente continua agora conversando sobre relacionamento entre família e eu vou perguntar o seguinte para a psicóloga Andréa, que está aqui no nosso estúdio. Doutora, é possível uma pessoa desenvolver patologias, ficar com doenças psíquicas, até mesmo uma depressão, por exemplo, por causa de problemas nesses relacionamentos? É possível sim, porque a pessoa já está com uma predisposição, né? Ela pode desenvolver esses sintomas depressivos, esses sintomas de ansiedade e, de repente, né, isso se tornar um quadro mais grave. É importante, antes de entrar no conflito com a sogra ou até mesmo entrar em conflito com o marido, olhar para dentro, né, assim, de si ver, mas e se questionar, né, por que eu estou sentindo tanto ciúme da minha sogra, por que ela me incomoda tanto, rever algumas coisas de si mesmo, né, para ver por que está pegando tanto assim, né, por que tá incomodando tanto esse tipo de relacionamento. Às vezes, se essa pessoa mudar, o relacionamento vai melhorar, né? Exatamente. Às vezes é primeiro mudar a si para depois ir pro externo, né? Porque é tão difícil já mudar a gente, quanto mais mudar o outro. Uma relação de no mínimo aí 3 pessoas, né? Se você tiver alguma dúvida, liga, tá? 0 operadora 11 3337 5886. Doutora, uma pergunta importante. Fala ou não fala pro cônjuge o que tá passando? Eu vou dar um exemplo. É maltratada ou escuta uma coisa que não gosta do sogro ou da sogra, ou é maltratado? Conta ou não conta pro filho? Que no caso é seu marido ou a sua esposa. Porque você vai falar mal da mãe dele ou do pai dele, ou da mãe dela ou do pai dela pra ela. Isso aí também não vai dar certo, doutora. Qual que é a dica? Tem que falar sempre? Eu penso que tem que falar assim, né? De uma forma mais sincera, até para evitar disse-me-disse, algum tipo de fofoca, algum tipo de mal-estar. Então é importante ter tudo às claras, justamente para não criar mais confusão ainda. Com cuidado, né? Com e se cuidado. você falar, tá vendo? A sua mãe, tá vendo? O seu pai. Não é pra falar assim também, né? Não apontar o dedo, mas sem falar como se sente, né? Que ouviu a sogra falar alguma coisa, ou o sogro falar alguma coisa. Mas não necessariamente também precisa fazer igual, né? Xingar, apontar o dedo. Então é importante deixar tudo às claras, para evitar o máximo de confusão. Qual que é a dica pro genro quebrar o gelo com o sogro? Pensando no começo da relação, tem alguma dica importante? Ser próximo, tentar ser próximo dele, né? Também, mais uma vez, usar da sinceridade e ir devagar, cada um no seu tempo, né? Às vezes, tem pais que são mais... demoram um pouquinho mais para aceitar o relacionamento da filha. Então, o genro também tem que ter um pouquinho de percepção para não invadir muito esse espaço, né? Dar o seu tempo para maturar aquilo, né? Os pais têm que ter sabedoria, né? E os genros e as noras também. Né? Agora, qual que é a orientação que você deixa pra gente caminhar pro final do nosso bate-papo, para quem tá nos assistindo e está em conflito? Qual o primeiro passo? Vale a pena a própria pessoa procurar uma ajuda psicológica? Então, ela já conversou com o marido, já conversou com a sogra, com o sogro, com a esposa, não deu certo. Vale a pena procurar ajuda para começar a tentar se mudar? De repente, isso pode ajudar? Pode ajudar e muito. A primeira dica é, antes de entrar num conflito com as outras partes, olhar para si mesmo, busca ajuda profissional para ter autoconhecimento, para resolver primeiro as suas questões
e aí fica mais fácil de resolver as outras questões externas, né? Então, a ajuda profissional sempre é bem-vinda, né? Principalmente nessa questão do ciúme, porque todo mundo acha que eu tenho um pouquinho, mas como lidar com isso, né? Enquanto isso está interferindo no relacionamento amoroso ou familiar, que é complicado. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, para os pais, para os filhos, para todos que estão nos assistindo, vale a pena às vezes essa terapia sem casal? Vale a pena, sim. Né? Cada caso é um caso, então o profissional vai avaliar se é melhor naquele instante, é melhor uma terapia de casal ou uma terapia individual. E depois, mais pra frente, pode se juntar os dois terapeutas com os 2 clientes e fazer uma terapia em conjunto. A última pergunta, é verdade que quando casa com a família, doutora, se a pessoa está namorando e percebe que o conflito está muito grande, que ela não está conseguindo resolver esse conflito com a família, do marido ou do futuro marido ou da futura esposa, de repente vale a pena terminar a relação, que ainda não é um casamento, porque o casamento não tem jeito, você já casou, você vai ter que tentar fazer dar certo, né? Exatamente, vai depender do empenho de cada um, de quanto gosta do parceiro, né? Você vai querer enfrentar tudo isso por esse amor. Aí vai dependendo também de cada um, vai avaliar ali se vale a pena enfrentar tudo isso, essa família que considera. Porque casa com a família também, de alguma forma. Vai junto, né? E ele também está trazendo toda a sua bagagem. Então, são 2 famílias aí de culturas diferentes, de pensamentos diferentes que vão se encontrar. Com todas as datas comemorativas que existem no ano, né? Todo mundo vai ter que aprender a conciliar. E, infelizmente, eu vou encerrar o nosso bate-papo, mas foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o e-mail, que é andrealorena@usp.br. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima tarde. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, aprendendo junto contigo a fazer uma fruteira. Carmen Freire é a artesã que nos ensina a fazer a peça do dia. Não sai daí.